Então assim, você vê que é igualzinho a geração de hoje, geração de moleques que não sabem o que quer. Eu quero que Deus me ajude. Aí Deus vem e fala, larga o pecado. A pessoa fala, não quero que o Senhor me ajude de outra forma. Então, Deus está tocando a flauta e as pessoas não estão dançando a dança dele. Deus está chorando, cantando lamentações para as pessoas chorar, as pessoas não querem chorar. A tradução do 17 é essa. Tocávamos flauta e não dançaste. Cantamos lamentação e não choraste. O que vocês querem? Quer dizer, o povo não está dançando a música de Deus, a dança de Deus. E quando eu digo dança de Deus, não é esse streaming que a gente vê, esses rebolados. Pastor, o que é a dança de Deus? A dança de Deus, esse tocar de flauta dele, é a dança do arrependimento. Ele está tocando a flauta do arrependimento para vocês se arrependerem. Quem compreendeu, diga amém. Ele está cantando lamentação para chorar. E qual é a lamentação dele? Ele está falando no sentido dos pecados. Você sabia que a Bíblia fala para nós chorar por nós mesmos? A Bíblia não fala para nós chorar por Jesus? Você sabia disso? Ai, pastor, mas que coisa é essa? Não chorar por Jesus? Sim, é uma coisa até bonita você chorar por Cristo, porque Ele sofreu. Mas quando a gente lê a Bíblia não proíbe chorar por Jesus, pelas dores que Ele passou. Mas a Bíblia recomenda chorar por nós mesmos. Sentir as vossas misérias. Chorai por vós mesmos. A Bíblia fala isso. Converter o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. O que Deus está falando? Deus está falando para parar de se alegrar com o pecado. Para parar de se alegrar com as coisas erradas. Irmão, o pecado não é para deixar a gente sorrisão na boca, não. Se algum de nós aqui cometer infração contra o Senhor, temos que ficar abatidos por causa disso. Interiormente, sentimentalmente. Temos que perceber o grau do pecado, a gravidade do pecado. A gravidade, o pecado, ele é grave, meu irmão. Ele é gravíssimo. O pecado, ele é condenável. Ele leva você ao inferno. Ele tira Deus da sua vida. Macumba não destrói você, que é servo de Deus, não. Agora o pecado destrói você. O pecado destrói grupo de igreja, grupo de obreiro, chamado de pastor, chamado de pastorado, chamado de missionário. O pecado destrói tudo pela frente. Só não destrói o sangue de Jesus. O sangue de Jesus destrói o pecado. Eis o mistério da coisa. Não é para se lambuzar no pecado. Não, é para a gente se lambuzar no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é maior que o pecado. Não tem nada que vence o pecado. Não tem nada, a não ser o sangue de Cristo. Somente isso. Não tem mais nada que tem força contra o pecado. Então, recomendação bíblica, a gente prestar atenção no nosso estado humano. O nosso estado humano é degradante, meu. Nós somos tão falhos, tão ingratos, muitas das vezes inúteis. Muitas das vezes somos até inúteis. Não é que a vida não vale nada, não é o sentido do inútil que a vida não tem valor, não é esse o sentido. É o sentido do serviçal inútil. O modo de se servir está sendo inútil. Então está servindo
de maneira coerente, modo de serviçal. Isso está na Bíblia, Lucas 17 está lá. A Bíblia fala se a gente fazer tudo o que é mandado, somente o que é mandado, se a gente parar só nisso, a gente tem que bater no peito e falar assim, ainda somos servos inúteis porque só fizemos o que é mandado, não fizemos nem um pouquinho a mais. Não fizemos um passo a mais. Pastor, Deus não está exigindo muito não? Não, irmão, é nós que somos acostumados com a morte. É nós que somos acostumados em desobedecer a Deus. É nós que fomos acostumados, né, a maltratar Deus, a servir Ele com obras inúteis, a servir a Ele com inutilidades, modo vã, modo fraco. Geração fraca hoje, né, que a gente vê de cristão. Uma coisa é passar um momento de fraqueza, outra coisa é ser fraco. Cristãos, igreja vazia do Espírito Santo, não sabe nada da salvação, não sabe por que tem que batizar, não sabe nem por que tem que vir à igreja. Geração débil, desnutrida espiritualmente. Como o diabo está entrando nas igrejas? Satanás está entrando nas igrejas. Conseguiu entrar. Conseguiu abrir igrejas. Conseguiu levantar pastores. Satanás conseguiu fazer isso. Então hoje nós temos igrejas que fazem mais confusão do que tira a confusão. Temos hoje apóstolos, pastores e missionários que mais suja a sua cabeça do que limpa. Qualquer coisa que se prega por aí dá um nome de evangelho. Não é evangelho. Evangelho é isso que você está ouvindo aqui, ó. Boas notícias do reino de Deus. A saída, a salvação. Mas tem que se converter. Tem que mudar. Se não mudar, Deus continua sendo Deus, os salvos vão continuar sendo salvos, e os perdidos vão continuar sendo perdidos. Todo perdido pode se salvar antes da morte, todos eles. Todos eles. Deus não fecha a porta para ninguém. Agora, após a morte, não tem como, aí já era, não dá mais. Então, Deus compara a geração como moleques. Deus toca a flauta, o povo não quer dançar. Deus canta a lamentação, o povo não quer chorar. Deus enviou João Batista, reclamaram. Veio o próprio Deus achar ruim. O que quer? Quer o que então? O que o povo quer? Nada. Não sabe o que quer. O povo quer servir a Deus da maneira deles. Isso aí é inútil. É uma vã maneira de viver. Servir a Deus da minha maneira? Servir a Deus da maneira dele. É dessa forma. É da maneira dele. Se nós não se aquebrantar, esquece a salvação. Esquece. Se nós não se aquebrantar ele, pode esquecer. Não tem como. Ele não salva quem ele quer. A realidade da Bíblia, Deus não salva quem ele quer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele quer salvar todos os homens. Todos. Deus quer todos. Mas não é todos que se salvam, irmão. Então Ele não salva quem Ele quer. Salvação não é uma obra obrigatória de Deus. Ele força a pessoa e forca ela. Não tem nada a ver. As pessoas que não querem. Trata ele com meninice, não dança a música dele. Ele fala para chorar, não chora. Ele fala para mudar, não muda. Ele fala, vem por aqui, a pessoa vai por ali. Elas que se perdem. Está claro na Bíblia. Eu não tenho prazer na morte
Deus quer salvar todos, toda a humanidade. Deus quer todos, mas os homens não querem. Os homens querem ser salvos da maneira deles, fazendo de Deus um mentiroso. Os homens querem ser salvos bebendo no bar, fumando, cheirando, prostituindo, roubando, falando mentira, falando palavrão, se envolvendo com coisas ilícitas na internet, querem ser salvos dessa forma. E não dá. Não dá. O cristão, quando ele está salvo, ele tem temor ao pecado, ele tem medo do pecado, ele tem temor, ele não brinca com o pecado. Ele sabe que o pecado é o aguilhão da morte, perigoso, é destruidor. O pecado é terrível, pode trazer Satanás e companhia limitada para dentro da tua casa. O pecado é terrível. Então, tem uma consciência cristã na sua vida. Deus está aqui. Acabando a reunião, Ele vai continuar sendo Deus, olhando para você. Na tua casa, Deus está olhando para você, tenha temor. Deus está olhando para você como você está assistindo. Deus está olhando para nós. Temos que ter esse temor. Se não houvesse temor, aí eu pergunto, cadê Deus na vida do crente? Não tem temor. Tem que ter temor. Mas essa brincadeira que a gente vê aí, ó, namorado engravidando namorada dentro da igreja. E pior, ele ainda continua fazendo a obra por aí. E as igrejas irritando Deus. Já viu igreja irritar Deus? É simples, é só olhar o que está acontecendo aí. Festejando o quê? O que as igrejas festejam hoje, a maioria delas? Passa o ano inteiro fazendo o que não deve, fofocando depois do culto, desobedecendo o pastor na igreja, desobedecendo a regra da Bíblia, não ganha alma, são rixosos, não se perdoam e querem fazer festa. Festejam, aí trazem bandas, fazem um monte de loucura. Não é porque a igreja fez aniversário. Fez aniversário, mas vai comemorar o quê? Como é que está os obreiros? Vai comemorar o quê? Como é que está o pastor? O que vai comemorar? Festa? É quando os pecadores aceitam Jesus, são uma festa maravilhosa. Isso é coisa linda. De repente você entrou aqui com a tua vida na lama, o negócio está meio feio pro teu lado. Mas eu digo uma coisa para você. Deus pode mudar tudo isso daí. Dê um passo. Leve Ele a sério. Busque a Ele. Ele tem poder contra o pecado. Deus pode mudar a sua identidade. Deus pode escrever o seu nome no livro da vida. Depende de você. Sai daqui com Ele. Se você sair daqui com Ele, você vai voltar. Pode ter certeza. Não fique desocupado. Ocupe-se com Deus. Ocupe-se com Cristo. Ficar desocupado é uma brecha. Ocupe-se. Reserve-se a Deus. E diga para Ele, Deus, dia tal eu vou à igreja e não vou faltar. Esse dia eu vou separar. Está separado. Vou buscar o Senhor. Temos 7 dias numa semana. Pegue um e dê a Deus. Não coloca visitinha na frente, festinha, papinho com os amigos. Coloque Deus. Pegue esse dia. Esse dia aqui darei a Cristo. Darei a Deus. Sua vida vai mudar. As pessoas não vão começar a compreender a sua fé. Porque você vai falar, não, tem que ser, porque amanhã eu vou para a igreja e tal. As
pessoa não vai começar a entender, tu não fica mais na rua e tal, graças a Deus. É bom eles verem mudança. É bom, muito bom eles verem essa mudança. Consciência cristã vai salvar a gente. Consciência cristã vai salvar cada um de nós. O negócio está tão feio, irmãos. Só para me finalizar aqui essa pregação. Até as músicas das igrejas perdeu o sentido. Tudo que se canta por aí chama louvor agora. A palavra louvor, pelo hebraico, significa elogio. E elogio a quem? A Deus, meus irmãos. Elogio a Deus. Louvor é para elogiar Deus. O que estão fazendo com o louvor? Estão pegando o louvor e transformando em propósitos de consumos. Só isso. Eles estão cantando consumos, ganâncias. Eles estão cantando isso. O louvor é elogio a Deus. Cantar o que Ele faz, o que Ele é, e cantar o seu poder. Isso é louvor. Não o que a gente vê por aí. Tem cada música que se chama louvor que é terrível. Principalmente quando eles querem fazer a parte que é Deus falando com a pessoa. Tem um aí que é terrível. Terrível. Até os louvores de hoje afasta você de Deus. A maioria. Olha como Satanás conseguiu. Fica achando que toda música por aí, todo cantor, artista evangélico, ele é usado por Deus, não. Na Bíblia não tem artista evangélico, pastor profissional. Não tem isso. Na Bíblia tem pessoas chamadas, preparadas, ungidas, pessoas que mudaram de vida para poder fazer o trabalho. Não existe ministro de louvor na Bíblia. Não existe ministro de louvor na Bíblia. Existem os obreiros que faziam louvor. Quem era eles? Sacerdotes, levitas, profetas. Não tinha artista igual hoje. Aí é mais uma função, artista evangélico. Não. A Bíblia não tem. O louvor ensina a nós gostar. Tem alguns aí que ensinam, né? Estou sempre pegando esse ganchinho desse hino. Para ver se as pessoas percebem o grau. Tem gente que não percebeu ainda. Tem louvor que ensina a nós agradar a nós mesmos. Você sabe que é um perigo você agradar a si próprio, né? É um perigo a gente agradar a si mesmo. Nós temos uma natureza muito complicada. Viu? Nós somos homens. Ninguém aqui é o anjo Gabriel. É complicado agradar a si próprio. Tem que ter uma avaliação. Então, tem uns louvores aí que ele... O que ele faz? Ele induz a mim e a você ficar feliz, contente, quando a pessoa que não nos ajudou ou quem nos atrapalhou está hoje na lama. Aí o crente ora e fica feliz com a desgraça do outro. Pastor, mas qual o louvor que fala isso? Ué, tem vários. Tem aquele hino lá da senhorita Damares. Ela canta muito consumismo. Tem um hino bom. Alguns trechos que não é bom.
alguns trechos. Não é só ela não, tem um bocado aí. Canta lá. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Se arrepender do quê? Vai estar na plateia e você no palco. Aí a pessoa chama isso de sabor de mel. Essa é a vitória dela, sabor de mel. Tipo, que isso? Isso é sabor de mel? O outro não me ajudou. Beleza, não me ajudou. Aí, eu tô aqui e tal. Aí, eu vou olhar, vou ver maior sabor de mel porque o outro tá lá embaixo. Ah, não me ajudou, vai se arrepender. Não, não é mensagem bíblica. Você não tem que se arrepender porque não me ajudou. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Seus pecados. Você tem que se arrepender da sua má conduta. Você tem que se arrepender dos seus palavrões. Você tem que se arrepender do seu desprezo que você dá a Deus. É disso que você tem que se arrepender. Primeiro se ajude, para depois ajudar alguém. É bíblico. É bíblico. Se você não puder ajudar, você não pode ajudar. É bíblico. Primeiro você. Vem a sua alma. É bíblico isso. Não é sábio ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aí induz a gente a gostar, ficar feliz quando o outro quebrou a cara, só porque não me ajudou, ou porque me perseguiu. Isso não é mensagem cristã. Isso não é mensagem da Bíblia. Tem outras aí que fala que a pessoa, enquanto não cumprir a promessa, a pessoa não vai morrer. Morre sim, irmão. Está cheio de hinos assim. Não, Deus prometeu, eu não vou morrer enquanto não se cumprir. Peraí, tem aspas. Deus fez promessa para um monte de pessoa que está rebelde no mundo. Está rebelde. E estão morrendo sem se cumprir. E na Bíblia tem vários. Que Deus fez promessa e morreu sem se cumprir. Vou pegar só um para você ter uma ideia. Judas. O que é que Deus prometeu para Judas? O que é que Jesus prometeu para Judas? Jesus prometeu vida eterna. Prometeu dons. Falou que ele ia ser cheio do Espírito Santo. Falou tudo isso para ele. Judas. O que é que Judas fez? Não obedeceu, ficou rebelde. Traiu o mestre e se matou. Não cumpriu. Judas não foi salvo. Judas não foi salvo. Se matou. Não é nem porque ele traiu o mestre, é porque ele se matou. Porque trair, Jesus ia perdoá-lo, mas ele se matou, não tem perdão. Sansão, rei Acabe, sacerdote Eli. Muitos morreram e a promessa não teve êxito, não se cumpriu. Por causa deles mesmos. Aí você ouve alguns hinos aí você vai entendendo que você pode